E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de um baita dossiê. E, gente, dividi aqui o vídeo hoje em 6 tópicos. Acho que talvez chegaremos no quinto deles, falando da democracia. Mas vamos começar o vídeo hoje já falando sobre a CPMI do dia 8. Trazer algumas coisinhas breves sobre a CPI das ONGs, só para começar a sentir o saborzinho. E é o caldo começa a engrossar. Foi publicada uma matéria, mas muitíssimo interessante, com áudios de grandes banqueiros. Eles estavam conversando sobre uma medida que a gente já trouxe em vídeo no passado e que parece que não saiu da cabeça de quem a imprensa havia relatado. E a gente vai comentar sobre isso, entender um pouco o que está acontecendo. E sabe aquela história, cara, não vai no Google, que não pesquisa no Google. Lá vamos nós. Pesquisa simplória. O primeiro resultado do Google talvez conecte, ou talvez já conectou, a CPI das ONGs ao coração do mercado financeiro. Financiamento de ONGs em torno de ações em prol do meio ambiente. A gente vai ter que comentar sobre isso. A gente começa no segundo, continua no terceiro tópico. E no quarto tema a gente vai falar mais algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e que eu acho que tem total relação com esse cenário, diversas medidas que estão sendo aí apresentadas para a população, para proteger a mãe Gaia e várias outras coisas. Eu garanto que a história é muito boa. E aí, se der tempo, né, democracia e umas coisas falando de Brasil. Mas vamos começar. Bem rapidinho aqui sobre a CPMI do dia 8, algumas notícias interessantes. A primeira não é sobre a CPMI do dia 8 em específico, mas vocês sabem que o Gonçalves Dias, ele deve aí nos próximos dias prestar alguns esclarecimentos, pelo menos já teve o requerimento aprovado. E o GSI, que era o órgão que ele comandava, não na gestão dele, mas quando Maduro veio aí, o Globo conta o seguinte, que sem avanços, GSI deve prorrogar a apuração sobre agressão a Délis Ortiz. Veja a eficiência dos ministérios do Dilma. Até agora não conseguiram resolver aí qual foi a questão da jornalista que foi agredida. O GSI deve estender por mais 30 dias a sindicância que apura a agressão contra a Délis Ortiz. Isso durante lá o evento que estava lá o Maduro, a entrevista. E qual o motivo? Às vésperas do prazo final, o órgão ainda não conseguiu realizar oitivas de pessoas que podem contribuir para esclarecer os fatos. O governo está com interesse, né, de esclarecer as coisas de uma forma sensacional. Nem mesmo com a jornalista do seu jornal amigo, que é o Globo, a turma está se empenhando para resolver. A sindicância foi instaurada em 31 de maio, o dia seguinte ao episódio. Inicialmente, a apuração é prevista para durar 30 dias, prorrogáveis por período igual. Eu acho que não vai poder mais prorrogar, né? Vamos voltar aqui no final do mês, pra gente ver, não, no final do próximo mês, pra gente ver se vai ter algum tipo de esclarecimento. A gente não vai deixar essa história aqui ficar sem, né, alguma explicação. Mas a notícia é a mesma, que resume tudo o que aconteceu. Uma manchete, 2 parágrafos, resume tudo o que aconteceu na CPI até o dia de hoje. Pelo menos em termos da percepção da sociedade e tudo que está sendo produzido. A coluna do Lauro Jardim, mas quem escreveu a nota foi a Naira. CPI dia 8. Oposição faz jogral combinado e ajuda depoentes a criar narrativas. Olha a manchete. Numa estratégia combinada, a oposição tem dominado as declarações finais das sessões da CPI. Ou seja, a turma da esquerda, a turma do Lula, não está conseguindo o que eles esperavam. Agora, é ter muita fé de acreditar que existe algum tipo de estratégia combinada da oposição com os depoentes. Meu Deus do céu, velho. Essa turma finge não conhecer a direita, né? Pelo amor de Deus. Na verdade, isso aqui é uma nota puxando o pé do Lula. Fala, Lula, reaja porque nem a Rede Globo está conseguindo lhe ajudar. Aí fala, ajudando a distensionar a pressão para o depoente, fazendo com que se sobressaiam no enredo final uma narrativa de que não houve uma tentativa de golpe. É porque talvez não teve, né? Para ter um golpe, você tem que ter algum setor aí dominante participando, que seja o legislativo, o judiciário, o executivo. Agora, um bando de pessoas vandalizando prédios públicos sem ninguém dentro,
Isso não me parece muito bem um golpe, né? Mas tudo bem. E aí a nota encerra com o seguinte: enquanto a oposição faz jogral, a base governista segue sem discutir os planos para desmascarar as farsas que são apresentadas nas sessões da comissão. É farsas, tudo farsas. Rapaz, se é farsa, bota na cadeia, né? Porque o cara não pode mentir. O depoente não pode mentir, bota na cadeia. Tem uma maioria plena da comissão. Tão de brincadeira, né, gente? A nota tem muito mais coisas, mais informações ao longo, mas o primeiro e último parágrafo resume o que está acontecendo. Os governistas... Cara, a verdade se impõe. Simples assim, a verdade se impõe. Antes de falar da CPI das ONGs, uma notícia muito interessante envolvendo a CPI. Finalmente! Alguém chutou a bola que estava pingando na frente do gol. CPI das apostas. Deputado quer convidar representante de empresa acusada de calote. Qual empresa? A Blaze. O deputado Marcelo Álvaro Antônio, do PL lá de Minas, protocolou hoje um requerimento para convidar representante da Blaze, site popular de apostas online, que vem sendo alvo de uma série de denúncias de calote, a comparecer à CPI das apostas. A Blaze está no centro de milhares de reclamações por ter interrompido pagamentos a clientes que obtiveram lucro em seus jogos. Os ataques, inclusive, respingaram no Filipinho Neto, né, e no Neymar, que chegaram a divulgar a marca. Finalmente, alguém chutou a bola pro gol. Vamos ver se vão chamar, né? Quero saber o que o Foca vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Sobre a CPI das ONGs. Comentei ontem sobre o que a imprensa vem noticiando. Não saiu nenhuma notícia assim, de repercussão na Folha, Estadão, Veja, Globo, Metrópolis. Mas outros jornais estão cobrindo. E faço questão de trazer, passando ontem lá no Twitter, ver aqui o Vila Amigo divulgando, ó, o Liberal. É um jornal lá do norte do país, que estampa aqui a capa, né? O Alberto. Indígenas criticam a atuação de ONGs na região amazônica. E o depoimento que a gente comentou no vídeo de ontem, no caso, o depoimento que ocorreu anteontem, parece que teve já algum desdobramento. Pelo menos é o que indica o presidente da CPI, o Plínio Valério, ao compartilhar uma postagem no Twitter. Um perfil chamado José Luiz colocou ali algumas imagens, né, do site, né, de compra aí dos ongueiros, falando assim, ó, não sei se é coincidência, mas todos os produtos diretamente ligados à exploração das terras dos Yanomami estão indisponíveis hoje. E aí o presidente da CPI fala, ó, retiradas logo após a sessão de ontem, quando a venda do cogumelo Yanomami a peso de ouro pelo ISA foi denunciado pela deputada Silvia. Rapaz, a venda suspensa imediatamente e os índios morrendo de fome. O mas já tá, né, dando um passo para trás. Aí, na mesma linha, quem aparece? Amazônia Azul. Criando confusão mais uma vez. Essas imagens dele, a primeira é um tweet do... Como é o nome? Do ISA. O segundo é a imagem também maior, aquela imagem que tá na esquerda. E ali à direita abaixo, que não tá bem cortado, mas dá pra ver, ó. Ops! Essa página não pode ser encontrada. Ops! Qual página? Página do que, Amazônia Azul? Da terra para as mãos dos Yanomami, dos Yanomami para a sua mesa. O que dá poderes a esta organização para intermediar produtos dos indígenas? Quanto volta para o indígena e o que é feito com o valor arrecadado? Página não encontrada. Tá meio cortado, mas ainda assim dá pra ver, por isso que eu não trouxe aqui mais bonito, ó. O mix de cogumelos Sanoma é um produto do sistema agrícola Yanomami que gera renda para as comunidades e mantém a floresta em pé. Experimente agora mesmo. Ops! Página não encontrada. É uma baita coincidência, né? Uma queda nos servidores. Logo depois a denúncia da deputada Silvia. Ou talvez já tá fora de, né? Fora, às vezes o link mudou. Mas é muito engraçado esses eventos. Outra coisa, pra gente realmente começar agora a falar da parte mais interessante aí. Este mês, indígenas bloquearam a BR-317 que liga o Acre ao Amazonas. Sabe qual é a reivindicação? Asfaltamento, escola, saúde e energia. Indígenas e não indígenas clamam por infraestrutura no norte do país e poucos querem ouvir as suas reivindicações. E juram que respeitam o indígena. Aí tá ali. Tem uma espécie de infógrafo mostrando
quantos quilômetros de estrada não pavimentada, pavimentada, asfaltada, etc. tudo mais tem na BR-317. Tem a notícia, Justiça determina que rodovia que liga a Amazonas seja liberada. E o texto ali mesmo cortado também dá para ver, ó. Nunca tivemos uma resposta. Agora as comunidades se uniram com os agricultores caminhoneiros que dependem da estrada porque nós queremos o asfaltamento da BR-317, disse o cacique. Então eu espero que muita coisa possa ser revelada e que realmente traga ganhos palpáveis para a população brasileira, todas as informações que a Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs vai apresentar nas próximas semanas, nos próximos meses. E aqui agora que o bicho fica engraçado. Gente do céu. Eu não sei como foi que isso aqui... Assim, eu não sei o nome da pessoa, mas eu sei como eu me deparei com essa notícia. Eu tava passando ontem no Twitter, eu terminei de gravar, né, etc. Tava meio agitado. Aí eu tava passando, né, aí um perfil de um... aparecendo lá naquela... no sugestões, né, no perfil só que você segue. Aí tinha lá um perfil, era uma menina, e ela postou um vídeo, que ela intercepta um áudio. Não sei se ela botou uma coisa CSG, etc. Eu cliquei pra ouvir. Eu falei, rapaz, um áudio. E aí o cara falando de BNDES, de bancos. Não, que a gente vai falar aqui com os bancos, que o BNDES tem um edital. Eu falei, rapaz, que história é essa, rapaz? Isso aqui é de quando? Fiquei me questionando, né? Quando será que é essa notícia aqui? Aí eu fui pesquisar. Quem procura acha. E a notícia saiu agora, dia 26. Saiu essa semana. E meus amigos, sem brincadeira, sem querer alarde, etc, tudo mais, eu acho, pelas notícias, assim, que eu venho registrando muita coisa, eu registrei janeiro, fevereiro, março e abril, não só registrei, como já organizei tá público lá no Atlas, né, Atlas Brasileiro, quimpai.com.br. O mês de maio eu já tô organizando, e eu tô me questionando se este ano houve alguma revelação nesse ponto aqui. Eu acho que se a turma começar a cavar, surge uma vaza-jato. A notícia original foi publicada em parceria. Esse veículo que se chama O Joio e o Trigo, eles se apresentam como um veículo de reportagens investigativas, relacionadas principalmente assim, a questões ligadas ao meio ambiente, alimentos e tudo mais. E foi feito em parceria com o Intercept. E eu tenho experiência nisso daí, né? Eu fiquei até me perguntando como é que esses áudios chegaram na mão desse povo. Olha a manchete. Em áudios, executivos do Santander, do Itaú e do Bradesco dizem ter criado regra da Febraban para frigoríficos. A regra que nós comentamos ao longo do mês de maio, que vez outra eu cito em vídeo, que a turma da Febraban, como diz o Sidney, nos sentimos no direito de impor isso daí, né, para proteger a mãe Gaia. Parece que não veio da Febraban. Parece que veio, né, numa união aí de executivos de bancos privados. E essa nota fala até de Bolsonaro, viu? E fala bem. Pelo menos eu acho que vocês vão achar que Bolsonaro fez o certo. Nas gravações a que o Joio teve acesso, executivo do Santander também sugere pedir ajuda da diretoria do BNDES para vencer edital. Banca estatal disse que abrirá investigação interna. E vamos começar. Abre aspas. A gente não quer ser visto no mercado como os impulsionadores do que está acontecendo na Febraban. Por que não? Por que vocês querem se esconder? Apesar da gente saber que a gente é, disse Leonardo Fleck, líder de inovação sustentável do Banco Santander. Deve ser um setor de ESG do banco, nome bonitinho. Em uma reunião de agosto do ano passado, abre aspas de novo. Mas o ideal é que a gente não seja percebido dessa forma para não chamar muita atenção negativa para nós. A gente precisa ter esse cuidado. Mas peraí, por que atenção negativa se vocês estão salvando o planeta? Fleck foi gravado durante uma reunião interna do Plano Amazônia, uma iniciativa conjunta criada em 2020 por Itaú, Bradesco e Santander, 3 bancos privados, com o objetivo de contribuir efetivamente para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, e se referia a uma normativa discutida naquele momento
pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, sob restrição de concessão de crédito para frigoríficos ligados ao desmatamento. Em áudios de reuniões como esta obtidos pelo Joio, executivos do Itaú, Bradesco e Santander alegam paternidade da regra da Federação Bancária. Os áudios também revelam o plano de influenciar diretores do BNDES para embolsar 15 milhões de reais em um edital do banco. Segundo os executivos, a normativa da FEBRABAN publicada em maio deste ano teria sido copiada de uma súmula desenvolvida no Grupo de Trabalho Medida 1, Indústria da Carne e Frigoríficos, os Planos Amazônia. O GT, integrado pelos 3 bancos, era responsável por pesquisar potenciais medidas do setor bancário com relação à concessão de crédito para frigoríficos e organizá-las num documento de estratégia comum. No Brasil, a FEBRABAN é a entidade responsável por representar as instituições bancárias a nível nacional. Entre as suas atribuições está a autorregulamentação do sistema bancário, com instituição de normas que devem ser seguidas por todas as empresas aderentes. E esta norma foi seguida por 21 bancos, inclusive os bancos estatais como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Em teoria, é que na prática e no Brasil as coisas seguem por alguns caminhos engraçados. Mas, na teoria, normativas de autorregulação, as SARBs, devem ser primeiro discutidas no Comitê Executivo de Autorregulação da FEBRABAN, onde estão representados 18 bancos, e depois no Conselho de Autorregulação da Associação, que tem caráter mais restrito. Ao Joio, a FEBRABAN enviou nota em que admite, a FEBRABAN, ou seja, admitiu, com todas as letras, que a súmula do Plano Amazônia foi uma das referências consideradas para a elaboração do normativo. Foi, né? Beleza. Assim como outros protocolos voltados a toda a pecuária, mas disse que a norma seguiu o rito previsto no Estatuto da entidade. Clique para ver a resposta completa. Não vamos nem olhar. A FEBRABAN já falou. E a gente vai agora começar a ouvir alguns áudios procurados, né? Os grandes bancos. Que, gente, olha só, a gente está diante de uma coisa que deveria ser por bem do Brasil. Você bater no peito e falar, eu que salvei a Amazônia. Não tem pra que fazer escondido, rapaz. Se é coisa boa, pra que se esconder? Não, você não tá salvando a Amazônia, não tá salvando a Mãe Gaia. Mas olha só, procurados, Itaú, Bradesco, Santander, não se manifestaram. Mas por quê? Filho bonito, ninguém quer assumir? Filho bonito desse, salvando o planeta? Os citados, Leonardo Fleck, Christopher Wells, Silvia Chicarino, do Santander, Guilherme Treu, do Itaú, Fabiana Costa e Gustavo Acra, do Bradesco, e a linha guiada do Rabobank, tampouco responderam aos pedidos de comentários enviados por e-mail e LinkedIn. Um menino bonito desse, ninguém quer assumir a paternidade. E aí vamos para o primeiro áudio. Áudio do garoto Leonardo, esse rapaz bonito. A gente não quer ser visto no mercado, assim, para aqueles críticos desse processo, como um funcionador. A gente sabe que a gente é. Então, a gente está pensando na FEBRABAN, mas o ideal é que a gente não seja percebido dessa forma, não chamar digamos assim, negativa da norma, daqueles que vão eventualmente se sentir negativamente afetados. Tem que ter esse cuidado. Ele não quer chamar muita atenção, né, das pessoas que devem se sentir negativamente afetadas pelo que está acontecendo. Tá meio ruim, mas vou mandar para vocês no Telegram, né? O link tá na descrição. Quase um copia e cola. Segundo dizem os executivos, nos áudios obtidos pela reportagem, a normativa teria nascido no Plano Amazônia e era considerada uma entrega do grupo. É o que explicou Guilherme Treu, coordenador de estratégias ESG do Itaú. Coordenador de estratégias ESG. Em a reunião de maio de 2022, quando as tratativas com a Federação Bancária já haviam começado e a súmula se transformado em uma minuta consultiva enviada pela FEBRABAN aos demais bancos. Abre aspas. A FEBRABAN já está discutindo a autorregulação. Vocês devem ter recebido a consulta que foi baseada na nossa súmula, afirmou. Aí, eu acho que a gente fecha essa evolução da medida 1 do plano. Ela nasce aqui, mas a gente leva o crivo para todo mundo adotar a nível FEBRABAN. Eu encerraria o papo ali.
a gente nasceu a medida e entregou. E olha só, gente, se essa medida é tão boa, é tão bacana, por que o Santander, o Itaú e o Bradesco, eles não já instituíram no banco deles, lá em 2020, e eles instituem, mostra para todo mundo como é algo bacana, e depois eles apresentam como sugestão para a Febraban? Por que vir de cima até embaixo e forçar que todos os bancos, né, façam a aderência de forma conjunta? Que aí se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, não tem por onde o cara correr, o cara vai para qualquer banco, todos os bancos estão de acordo com o que foi apresentado. Vocês não acham isso engraçado? Isso não é engraçado? Porque você para e pensa, né? Às vezes o frigorífico é de um pequeno proprietário e ele tá com dificuldades e as pessoas ele conhece, ele sabe que quem ele tá comprando, pô, é o cara que mora ali perto dele, mas às vezes falta alguma documentaçãozinha aqui, falta um documentazinho colar e ele não consegue provar que ele tá comprando carne do lugar certo. Né? A pessoa às vezes não consegue arcar com custo, com a burocracia, não tem um entendimento. A gente sabe que as pessoas deveriam se adequar, mas nem sempre é tão simples. E aí o cara vai pegar empréstimo, ele vai no banco, ele vai lá no Itaú, né, no Bradesco, aí o banco nega porque ele não consegue provar, mas ele vai no Banco do Brasil, que é um banco estatal, e consegue o crédito. E aí, quem sabe, a gente tem uma fuga de clientes, né, para bancos que não vão aderir isso daqui. Só que a partir do momento que todos os bancos estão aderindo, não tem fuga de clientes. Rapaz, mas que coisa engraçada, né? Mas vamos ver aqui o primeiro áudio. A gente leva para o Febraban. Todo mundo está confortável? Esses são os critérios, essas são as ferramentas e a autorregulação deveria ter incidentes aqui nesse formato. E pronto. E aí eu acho que a gente meio que fecha essa evolução, né? Vamos dizer assim, essa maturidade da medida 1, porque ela passa a ser algo mais nível, né, Febraban. Ela nasce aqui, mas a gente leva o crivo para todo mundo meio que adotar nível Febraban. Aí eu Guilherme, particularmente, encerraria o papo ali, sabe? A gente nasceu e entregou. Tá bom, Gui. Tá bom. Tá bom, né? Nasceu, entregou e vamos nessa. A súmula elaborada pelo Itaú, Bradesco e Santander previa que até 2025, frigoríficos atendidos pelos bancos deveriam implementar sistemas de rastreamento de gado. Implementar, né? Isso envolve um custo. Que permitissem zerar a aquisição de animais criados em áreas desmatadas ilegalmente. Antes disso, em 2023, deveriam publicar compromissos públicos nesse sentido. É exatamente o que institui a normativa SARB 2026/2023 da Febraban em maio desse ano, ainda que sem prever consequências em caso de descumprimento. A semelhança entre os dois documentos foi ressaltada em um diálogo entre Christopher Wells e Silvia Chicarino, respectivamente líder global e superintendente de risco socioambiental do Santander. Àquela altura, em agosto, a Febraban já estava pautando a normativa em suas instâncias internas, onde ela sofria a resistência do Banco do Brasil, instituição com a maior carteira de clientes na agropecuária brasileira. O Banco do Brasil, em 2022, diante do governo de Jair Messias Bolsonaro. Aí você deve falar, pô, mas nada demais, né? Nada demais. Será? Será que Bolsonaro era um empecilho para o avanço da agenda ESG no Brasil? Será que Bolsonaro era um problema para o avanço do controle nesse país? Será que Bolsonaro era um problema para regulamentações serem impostas de cima para baixo, sem passar pelo legislativo brasileiro ou as autarquias brasileiras? Jair Messias Bolsonaro, o que você fez, rapaz? E a nota fala o seguinte: os executivos do Plano Amazônia especulam que, além do medo de perder clientes, além do medo, né? Não, é um ponto. O Banco do Brasil resistia por motivos políticos. Uma vez que o governo federal de Jair Bolsonaro era avesso a qualquer medida de contenção do desmatamento. Será que Bolsonaro era contra a contenção do desmatamento? Ou será que Bolsonaro tinha certo temor em medidas que possam levar ao controle, a um desestímulo do agronegócio, dentre outras coisas? Bolsonaro pode ter errado? Com certeza ele errou. Bolsonaro pode ter sido muito melhor?
Com certeza, todos nós podemos melhorar todos os dias. Agora, querer falar que o cara foi inútil, foi inepto, que é isso, que aquilo outro, etc, tudo mais, como tem a turma aí dos super conservadores tentando desconstruir a imagem de Bolsonaro porque não consegue brilhar sozinho, não consegue ser aquele cara que aglutina pessoas ao seu redor, é meio desnecessário, né? A gente tem que entender que o velhinho, no mínimo, foi um paraquedas. Ah, ele não conseguiu barrar isso, aquilo, mas ele foi um paraquedas. Caiu mais devagar. Tá aí. Essa é a percepção do ocorrido. Vocês estão vendo, né? A resistência do Banco Estatal poderia então resultar no afrouxamento de medidas previstas na súmula do Plano Amazônia. O cara precisava do Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil não comprasse, não ia. Aí veio o Dilma, com Haddad, amiguíssimo do Sidney, da Febraban, e essa medida avança. Aí depois você não entende por que o agronegócio não quer apoiar o Lula. Acho que é só questão do MST. Vou falar uma coisa perigosa, disse o Wells, em uma reunião de agosto do ano passado. Uma coisa perigosa. E, rapaz, vamos ver, né? Se a gente pegar o texto da Febraban, adaptar ele para a nossa súmula, que é quase um copia e cola, divulgar como plano da Amazônia, a gente mostra que o que vier da Febraban veio depois. E se houver algum afrouxamento, fica bom para nós. Chicari então respondeu, não vejo problema algum, porque isso aqui, antes de ser da Febraban e desse grupo aqui, a gente tem um compromisso com isso, com ou sem a Febraban. E aí temos mais um áudio. Se a gente pegar o texto da Febraban, quase um Capricórnio, tá? E divulgar como o Plano Amazônia, mostra que o que vier da Febraban vem depois. E se houver um afrouxamento, a gente cai indo além, né? Mas fica bom pra nós, não sei. E aí a gente leva pra Febraban. Todo mundo tá confortável? Vou dando play no primeiro áudio de novo. Você não consegue entender que uma medida como essa, ela é muito simbólica, a ponto que ela foi amplamente divulgada pela imprensa? Essa medida é muito simbólica. Você está fazendo assim um aceno pro seguinte, ó, mercado financeiro. Você aí na hora que for fazer um investimento, que for fazer uma alocação, você aí que estiver pensando na hora de escolher um fundo, olha só, a Febraban, a Federação dos Bancos, está mostrando que o futuro é ESG. Então aí na hora do cara depositar o dinheirinho dele, né, num lugar ou outro, você acha que ele vai colocar onde? Sei lá, empresa aí de perfuração de poços de petróleo, né? Petróleo é uma porcaria. Ele vai botar no fundo verde, muito bonito, cheiroso, né? Aquele que, se duvidar, tem estrada de pau rosa que faz o Chanel número 5, aquele perfume mais famoso do planeta. Gente, isso aqui é muito simbólico. Isso aqui ajuda a estruturar, né, todo um mercado e um setor. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá porque a própria nota fala sobre isso. As gravações mostram que os integrantes do plano também discutiam o vazamento de um rascunho da normativa da Febraban pelo jornal Valor Econômico em julho do ano passado e se preocupavam com possíveis repercussões negativas à imagem dos bancos envolvidos. Vocês entendem o que eu falo para vocês diversas vezes? Quando você lê uma matéria, você tem que se perguntar assim, como é que o jornalista descobriu isso daqui? Porque assim, ele deu um Google? Não. Como é que a notícia sai? O jornalista só sabe o que aconteceu. Ou em público, ele foi num evento, ele foi no congresso, ele está relatando o que ele ouviu, ou ele tem fontes, ou seja, ele é próximo de político, etc, tudo mais, manda uma mensagem, e aí, cara, como é que tá? Pô, me conta aí o que tá rolando em Brasília, aquelas movimentações, como é que tá aí o partido? Ele conhece um leque de pessoas, empresário também, ou chega na mão dele, né, uma grande revelação, esses grandes escândalos. Um amigo certa vez me falou, ó, cara, esses escândalos, normalmente, quem tá denunciando é quem ficou de fora. Sempre assim. E vamos dar uma olhada, né? Silvia Chicorino, superintendente de sustentabilidade do Santander. Nessa linha, vou fazer uma pergunta. Aquela notícia do Valor Econômico, ela ecoou? Deu algum ruído interno? E aí o Christopher Wells, diretor global de sustentabilidade do Santander, responde. Para os nossos detectores, não. E vocês, Itaú Bradesco, viram alguma repercussão? Gustavo Acra, analista de ESG do Bradesco, responde. Aqui do nosso lado, a gente também sentiu que não teve tanto prejuízo quanto no primeiro momento a gente achou, né? Não nos procuraram.
Até acho que alguém foi procurado, mas o posicionamento foi que, como não é o Plano Amazônia, qualquer posicionamento deveria vir da FEBRABAN, porque não tem nenhum holofote sobre nós, querendo ou não, foi sobre a FEBRABAN em todos os bancos de uma forma geral. Então a gente não teve nada aqui do nosso lado não, né? Tamo de boa. E aí que pelo conteúdo dos áudios, eu fico me questionando quão boa é essa medida. Porque, gente, essa daqui é uma das partes mais tensas da matéria. E aí eu me pergunto, né, será que a turma do Roberto Campos Neto, do Banco Central, está atenta para isso daqui? O Roberto Campos Neto está muito ocupado, né? Está muito ocupado, muito ocupado. Ele deve estar terminando aí, fazendo mais uma vez o inventário de emissões de carbono do Banco Central. Ele já fez algumas vezes, deve estar fazendo de novo. Está muito ocupado para ver isso daqui. Assim também como ele está ocupado para ver a Blaze. Eu já não aguento mais o Campos Neto. Perdoa aí para quem gosta. Ai, tá salvando, beleza. Mas tem inúmeros problemas acontecendo. Eu vejo ele dormindo em berço esplêndido. CVM também. A CVM. Dá uma olhada aqui. Talvez tenha uma coisa interessante. E eu acho que o CAD. O próprio CAD, porque o CAD é citado. E o que é o CAD? Chegaremos lá. Aí anota ali, né? Aí é CAD na hora. Outra preocupação do grupo era não ser caracterizado como cartel. Palavras do jornalista. Ó, a preocupação. Não queremos ser caracterizados como cartel. O que explica o segredo em torno das negociações com a FEBRABAN. O tema é discutido em uma conversa de junho de 2022 com a representante do banco holandês, Rabobank, para a prospecção de boas práticas no financiamento de frigoríficos. E o engraçado é que, assim, né, a Holanda é um grande exemplo de sustentabilidade que eles estão fazendo lá nas proibições em torno de emissões de nitrogenados, que estão fazendo ter uma redução gigante no número de bovinos. Aí tudo bem. Christopher Wells, mas aí que tá. Nós não podemos atuar como cartel. A linha guiada da Rabobank, na hora de abordar o cliente, aí o Christopher diz, exatamente, pô, e na verdade essa conversa que a gente está tendo, você está chegando no limite das coisas que podemos conversar. Os detalhes que o Bradesco, Itaú, Santander, se nós não compartilhamos, nós não alinhamos. Por exemplo, um pequeno frigorífico que trabalha com nós três e nós marcamos uma call chamada de vídeo, aí é CAD na hora. Aí é CAD na hora. O que é o CAD? É o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, responsável por fiscalizar a formação de cartéis. E tem áudio esse aqui, viu? Mas aí que tá. Nós não podemos atuar como cartel. Então, temos de abordar o cliente. Exatamente. Então, a gente conversa aqui e, na verdade, Aline, nessa conversa que a gente está tendo, você está chegando no limite das coisas que podemos conversar. Os detalhes do que o Bradesco, nós não compartilhamos, nós não alinhamos, não. Então, assim, nós não podemos ligar, vamos supor, se a gente souber que tem um cliente pequeno que trabalha com nós três, se nós três marcamos um call, aí é CAD na hora. Assim, né? Eu sou orelha seca. Mas se eu fosse deputado, sei lá, eu acho que eu tava já batendo na porta do Senado, na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, para falar, senadores, como eu posso ajudar? Os senhores viram essa nota? Se fosse deputado, acho que eu tava na Comissão de Finanças e Tributação na CFT, batendo na porta. Rapaz, galera, vocês viram essa notícia aqui? Tava batendo na porta também da CPI das ONG. Falava, rapaz, vocês viram? Mas as ONG, né? A gente ia chegar lá. Essa parte não fala agora. Mas acho que alguma coisa aqui deveria estar sendo abordada. Quem sabe bater um papo também, né? Com a própria CAD, com a CVM, tentar entender, né? O cara tá tão preocupado. Mas aí ele só tava dando exemplo, gente. Pelo amor de Deus, né? Óbvio que não aconteceu. Ajuda a gente aí. Ô, irmão, dá uma ajudinha, dá uma força. Em um dos áudios, Fleck do Santander propõe que os bancos integrantes do Plano Amazônia participem
de um edital de Blended Finance, que é um financiamento não reembolsável de iniciativas com impacto social e ambiental positivo do BNDES, em conjunto com a Fundação CERT, uma organização catarinense de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A proposta que seria submetida pedia 15 milhões de reais ao banco para obter resultado favorável. O executivo do Santander sugeriu pedir ajuda ao presidente da instituição. Uma ajudinha. Dá uma ajudinha. Tem áudio. Vamos ouvir o áudio, né? Tem um texto ali, mas vamos ouvir o áudio. Assim, interagindo bastante com o BNDES, com o Léo Seron, com as equipes deles lá que estão tocando isso. Até tive uma interação com o Montesano, e a gente vai ter uma agenda com ele lá em Brasília, nossa, Santander, institucional, e se a gente concordar em entrar, eu vou dizer, olha, estamos com uma proposta com os 3 bancos, ajuda a gente aí, entendeu? Então usar nossa influência, vocês também. Estou bem interagindo. Esse foi o áudio que, inclusive, me fez procurar essa nota. Foi o áudio que eu vi no Twitter. Se a gente concordar em entrar, eu vou dizer, olha, ao final, estamos com a proposta com os 3 bancos. Ajuda a gente aí. Eita, rapaz. Olha o compliance. Olha o compliance, rapaz. Essa turma que adora botar regras pros outros, né? Mas na hora de seguir a regrinha, vou usar a nossa influência. Vocês também. Os contatinhos que você tem. Fabiana Costa, gerente de sustentabilidade do Bradesco, respondeu, com certeza, os nossos CEOs, né, diretores, têm um relacionamento ótimo com eles, no caso o BNDES, então dá até para puxar uma agenda depois. Com essas 2 entregas, e essa da Febraban, eu, se fosse conselheiro do plano, estaria super satisfeito. Classificou o Fleck. Acho que são 2 golaços de nível estrutural setorial. Saindo fora do bowl, né, do escopo, digamos assim, do que a gente costuma fazer. Gente, são medidas, como eu falei para vocês, são mais do que simbólicas. Você está ajudando a moldar um setor e você está ajudando a validar. Começa com frigorífico, depois vai para o azeite de dendê. Porque é feito com, né, óleo de... com dendê, né? O que é palm oil? Até já esqueci, já. Não é de palma, mas enfim. Porque azeite de dendê também tá. Depois isso daqui se alastra para soja. Depois isso aqui se alastra para tudo. Depois isso daqui começa a ampliar o escopo para não mais estar ligado apenas a desmatamento, porque é uma coisa que todo mundo já concorda que é igual, mas começa a ter linha de crédito cortada ou uma linha de crédito diferenciada, né? Que sabe, juros menores, os juros eles aumentam para todo mundo os juros, depois reduz para o padrão só para as empresas que seguirem uma cartilha de equidade de gênero, né, na hora de contratar. Que, enfim, abrace a causa da diversidade, ela tem que provar que abraça, né? Olhar as condutas internas, os códigos, se no mês específico fez a campanha X, ou a campanha Y, a campanha Z. Essas coisas, elas não acontecem do dia para a noite. Esse é um processo de, realmente, uma estruturação, setor por setor, passo a passo. E o cara tá aí, né, em êxtase. Nossa, foram 2 golaços a nível estrutural. Rapaz. Procurado pelo Joio, o BNDES respondeu que a sua diretoria de compliance solicitará a abertura de uma auditoria interna para apurar se houve irregularidade ou fornecimento no edital, embora os bancos do Plano Amazônia não tenham sido contemplados. Essa notícia por si só, ela já é uma espécie de dossiê, né? Porque foi uma baita matéria investigativa. Só que se a gente parasse aqui, ia ser apenas, né, lendo aqui um trabalho muito bem feito aqui, diga-se de passagem, do jornalista Marcos Hermanson, né? Baita trabalho jornalístico que não sei como isso não está, né? Você sabe, né? Quem que vai querer falar mal dos bancos? Será que existe hoje no Brasil algum veículo jornalístico que não tem uma publicidadezinha ligada a algum banco? Não sei, né? É tudo bem. Aí eu tava passando, eu vi isso ainda de manhã, né? Eu passando no Twitter, eu vi isso daqui. Eu tinha separado, já trazer em vídeo, porque achei que são algumas perguntas bem relevantes que o Renato fez.
Ele fala assim, rapaz, isto é inacreditável. A mesa diretora da CPI das ONGs precisa se atentar ao ocorrido. E ele coloca aí um trecho da matéria, né? Ele colocou a matéria do Intercept, que foi em parceria, o Joio Intercept. E o Renato também colocou ali o print da Folha de São Paulo sobre a questão da Febraban e fez algumas perguntas. Vou começar do fim para o começo. A última pergunta é de Renato. O quão hipócritas as políticas ESG têm demonstrado ser? Quantas regras de compliance foram quebradas diante dos áudios expostos na reportagem? Que tipo de atitude a CVM e o Banco Central tomarão diante desse quadro conflituoso? E aí tinha duas perguntas que eu fui dar um Google. Pra quê, né? Os executivos listados na matéria poderiam ser convidados para prestar esclarecimentos na CPI das ONGs? É uma boa pergunta. Será que eles poderiam ir na CPI das ONGs? Será que a CPI das ONGs pode ter tocado o coração do mercado financeiro brasileiro? Os maiores bancos do país? E a outra pergunta. Quantas ONGs estão sendo beneficiadas por esse suposto lobby? Sei. Só voltando aqui uma coisa. Olha quem falou que é uma medida estrutural, a nível estrutural setorial. Foi o Fleck. Foi o Fleck. Inclusive esse aqui, ó, do áudio, ó. Leonardo Fleck. Aí, o que foi que eu fiz? Uma coisa mais básica do mundo. Eu coloquei o nome de algumas pessoas dessa matéria no Google. Coloquei o cara do Itaú, porque eu achei bonitinho, porque o nome dele, ó, cadê? Gustavo Acra, né? Não, desculpa. Não, nesse não. Qual é do Itaú? O do Itaú é do SG do Itaú. Acho que é Gustavo alguma coisa também. Guilherme Treu. Olha, o Guilherme Treu. Quando eu estou desse Itaú, coloquei esse Christopher Wells, etc, tudo mais. E também coloquei, né, outro nome. E aí agora, né, é aquela história. Quem procura, acha. Eu acho que não precisa mostrar pra vocês muitas coisas pra vocês começarem a se questionar. Pera aí, eu acho que tá ficando muito engraçado. Menino, que história é essa daí? Gente, eu botei Leonardo Fleck. Os outros apareceram LinkedIn, né, Instagram, etc, tudo mais. Não sei se eu tive a vantagem da geolocalização, porque como eu tô na Austrália, normalmente eles sugerem, né, páginas internacionais, não páginas do Brasil. E a primeira página é uma página internacional. Gente, foi botar Leonardo Fleck, olha a foto. É exatamente a foto da matéria, do áudio, né, ali embaixo. Coloquei as imagens. E o primeiro site já tá falando ali, ó. Léo, já estamos íntimos, né, amigo? Léo. É... Program Officer no Gordon and Betty Moore Foundation. Nossa, botou um Foundation, né? Logo do Soros, não é o Society Foundation. O maior, como posso falar, né? O maior grupo filantropo privado trabalhando com causas de conservação ambiental mundialmente. O maior do mundo. Falei, tá, poxa. Aí eu falei, vou dar um Google de novo, né? Nesse nome aí. Eu dei um Google no Gordon and Betty Moore Foundation. Acho que eu nem coloquei o nome do Léo. Não lembro. Eu coloquei assim, Amazônia, Gordon and Betty Moore. Pra que eu fui colocar a palavra Amazônia? Eu achei um TCC, um trabalho de conclusão de curso que não é atacando nada, mas que tem tudo a ver com a CPI das ONGs. Foi escrito por uma senhora chamada Isaura Rodrigues Nascimento, na Universidade de Brasília, Instituto de Relações Internacionais, olha só, eu achei que era um TCC, não, é um doutorado interinstitucional em Relações Internacionais e Desenvolvimento Regional. Olha o naipe! Eu estou surpreso com o que eu achei agora, né? Eu tava questionando só que era um TCC, um trabalhinho de faculdade assim, um cara acabou de se formar. Não! Estamos falando de uma doutora em Relações Internacionais. Olha o tema. Globalização ambiental, organizações não governamentais e redes na Amazônia. Essa tese, né, de doutorado, né, um trabalho de conclusão de curso, fala não apenas uma, não apenas duas, não apenas três, tem mais de 120 menções a Gordon and Betty Moore Foundation, só que é mais do que isso.
Essa tese de doutorado, ela se concentra na Gordon em Betmore Foundation. Se concentra dentro do tamanho e da quantidade de informações disponíveis na internet sobre esse grupo, o qual o Léo, amigo, né, Léo, é Program Officer. O Léo do Bradesco, né, que tá feliz com os 2 gols, 2 golaços a nível, né, meu Deus do céu, estrutural setorial que eles marcaram, junto com a Febraban, avançando com a agenda SG. Isso aqui é 2011. Então trouxe alguns recortes que eu acho que vai dar para entender. Não precisa ter o fim. No 4º capítulo, tem um capítulo em específico, aborda-se a Fundação Gordon Betmore como ator político importante no campo ambiental. Identifica-se a rede de financiamento que se constitui na Amazônia a partir da fundação e os arranjos que se tornam possíveis com os projetos que permitem a transformação dos recursos financeiros em recursos políticos. É importante destacar que recursos financeiros de organizações não governamentais como a Fundação Gordon Betmore, mediados por grandes ONGs, foram fundamentais para a criação de unidades de conservação. Aquela técnica não pode fazer nada. Aqui são vários parágrafos ao longo da tese. Alguns atores políticos não governamentais internacionais têm tido uma atuação decisiva na implementação de medidas para a conservação da biodiversidade das florestas e medidas visando a minimização dos efeitos das mudanças climáticas na Amazônia. Neste cenário, inclui-se a Fundação Gordon Betmore. Trata-se de uma organização com atuação em diversos países que não se identifica como uma ONG, mas como uma fundação, ou seja, uma organização filantrópica. 4.2. Fundação Gordon Betmore na Amazônia. Fundação Doravante. Fundação MO. Vamos ficar mais fácil, ficar repetitivo. A MO é considerada atualmente uma das organizações com maior capacidade de subvenção a projetos ambientalistas, segundo Durigan. Isso em 2011. Dispõe de aproximadamente 200 milhões de dólares naquela época, agora deve ter muito mais, para a subvenção anualmente. Entre os beneficiários encontram-se grandes ONGs ambientais como Woods Hole Research Center, WHRC, e a WWF, também a Conservação Internacional, a CI. Gente, olha só, nas clientes das ONGs que você tem as ONG Pé de Chinelo, aí você tem aquelas ONGs tipo a ISA, que estavam falando na CPI, você tem a WWF que está em cima, e acima de todas, a REI, a rainha das ONGs. É uma fundação. Temos a Gordon Betmore, cujo o seu Program Officer lá no Bradesco, celebrando as mudanças estruturais que está fazendo no seio da sociedade brasileira, sem passar pelo legislativo brasileiro, sem estar sentado em nenhuma autarquia, nem nada. Aí lá no item 4.4.2, projetos apoiados nos estados da Amazônia brasileira. O apoio ao projeto da Amazônia é significativo. As ONGs ambientalistas mais reconhecidas que atuam nos estados do Pará e Amazonas recebem financiamento da Fundação MO. Entre as ONGs ambientalistas no estado do Pará estão incluídos os seguintes institutos: Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, Instituto Floresta Tropical, IFT. Entre as ONGs com destacada atuação no Amazonas, encontra-se o Instituto Socioambiental, o ISA. Eu marquei esse aqui porque eles estão já comentaram na CPI bastante, a gente até mostrou ali algumas coisinhas que rolaram nas últimas horas, segundo o Plínio Valério, o presidente da CPI das ONGs. Fundação Vitória Amazônica, né? No anexo 4 é um quadro das instituições apoiadas com os projetos desenvolvidos em estados específicos na Amazônia brasileira com seus respectivos objetivos. Aí lá para tanto no texto. No entanto, a visão sobre mudança social da Fundação MO reproduz os discursos e orientações de intervenção sobre determinadas áreas, sobretudo sobre as áreas subdesenvolvidas e em desenvolvimento. Eles querem, né, botar a mão nos outros países, países de desenvolvimento, Brasil. Nessa perspectiva, conforme aponta Little, olha agora, a Amazônia é considerada, em primeiro lugar, um objeto de intervenção, em vez de um lugar que pertence às pessoas que moram lá. Será que a turminha do bem, do amor,
Eles também estão achando que o Brasil é um lugar de intervenção. E não as pessoas que moram no Brasil e estão trazendo aí diversas regras de compliance de cima para baixo, impondo para a sociedade brasileira. Rapaz, o discurso instituído na fundação se assemelha ao discurso dos campaigners britânicos de algumas ONGs. O que define a ação são as necessidades /pautas da organização de origem a despeito do diálogo com os beneficiários. A implicação deste processo consiste em que tal visão tende a ignorar a existência de povos não tradicionais que vivem na região ou categorizá-los como destruidores da região, sejam os garimpeiros, colonos, fazendeiros, madeireiros. O discurso ambientalista de viés naturalista passou a incorporar os povos que vivem nessa região somente quando eles puderam ser convertidos em seus pares na conservação ambiental como povos da floresta. Tá do nosso lado? Não, então você é do mal. Você é vilão. Eu nem fui caçar mais coisa. Temos uma medida sem precedente tomada na história do Brasil pela Febraban, que saiu da cabeça de um trio dos maiores bancos, Itaú, Santander e Bradesco, que não quiseram primeiro impor para dar exemplo nos seus próprios bancos, mas não quis impor para todos ao mesmo tempo, para quem sabe não ter algum tipo de fuga de clientes, ajudando a moldar a sociedade, ajudando a reforçar que, o destino é esse. Reforçar que, realmente, SG é futuro. Tô vendo que a Febraban tá fazendo, vou botar meu dinheiro em fundos SG. Logo, a turma, inclusive, do SG dos bancos, né? Eu vou ficar por aqui, porque vai que, né? Eu começo a falar demais e eu começo a me enrolar. E não tem como isso daqui tá em outro patamar. Mas eu acho que a turma aí, os parlamentares, que não precisa nem ser a CPI das ONGs, acho que tem muita coisa aqui para ser explorada. Aí eu quero voltar mais uma vez nessa questão, né, dos 2 golaços de nível estrutural social do Léo. Esse amigo aí, Léo. Ô, Léo. Gente, estruturação. Olha para isso daqui. COB será o primeiro comitê das Américas a assinar o Sports for Nature. Pronto, já chegou a SG no esporte. A entidade é o primeiro comitê das Américas. O Brasil do Lula está na vanguarda do SG. Ao se tornarem signatárias, as organizações esportivas se comprometem a alinhar suas atividades e operações com ações que contribuam com a diminuição de impactos ao meio ambiente e para a preservação da natureza. Começa assim, né? Não pode diminuir o impacto, a quantidade de papel, aí isso dali, depois quantas vezes corta a grama. Ih, rapaz, e a grama lá do estádio? Ela é feita, ela é cortada com cortador aquele 2 tempos? 2 tempos não pode. 4 tempos ainda vai. O ideal é o cortador de grama elétrico, né? Que vende. Não, rapaz, pelo amor de Deus, né? Vamos botar a mão na consciência. Vai construir um novo estádio, um novo ginásio, mas quais são as regras que vão estar sendo impactadas na hora dessa construção? Vai ter um verde, isso, aquilo, outro. Até se assemelha ao que está sendo falado aí, né, na reforma tributária, de incorporar essas questões ambientais na hora de decidir quem pode ter algum tipo de subsídio, incentivo, etc. e tudo mais. Então, aí, né? De setor em setor eles estão indo, normalizando essa agenda. E, assim, eu acho que todos nós, sem exceção, defendemos a natureza, defendemos o meio ambiente, defendemos as pessoas, a justiça social. O grande ponto é, o que isso realmente vai ajudar? Nos comprometemos em fazer isso, aquilo, outro. Não, mas nos esportes, não fica parecendo que tem uma componente ideológica falando mais alto? Olha isso daqui, do governo Dilma. Será que isso daqui também não é um baita aceno a nível estrutural de um grande setor que move o planeta, né, no Brasil, que é o setor de petróleo, gás e petróleo? A Advocacia Geral da União, Secretaria-Geral de Contencioso, terceiro, conclusão. Ante o exposto, manifesta-se o Advogado-Geral da União pela procedência parcial do pedido veiculado pelos requerentes, aplicando-se a técnica da interpretação conforme Constituição da expressão combustíveis, constante no artigo Lei Complementar, CADI, ambos com a redação dada pelo artigo 1º da Lei Complementar número 94, de 23 de junho de 2022, olha só, de modo a excluir a gasolina do rol de combustíveis considerados essenciais para fins de seletividade do que trata o inciso 3º do parágrafo 2, artigo 155 da Constituição Federal. Pai, eu não consigo entender
do que pode estar tratando ao ponto de gasolina não ser um combustível considerado essencial, ainda mais no Brasil? O que isso daqui abre espaço para fazer, além de aumentar imposto? Ciro Nogueira fala assim, ó. Sabe quem não come picanha, que o desgoverno disse que ia chover no Brasil? O mesmo brasileiro que ouve dizer que o desgoverno vai incentivar o carro popular só na propaganda. É o desgoverno que quer aumentar o imposto da gasolina, do carro popular que prometeu ao eleitor a quem havia prometido a picanha, que também não chegou. O único programa de combate à fome do Lula 3 é o da fome de impostos. Aí, vocês acham que é brincadeira. Eu já falei de padarias que tem forno a lenha e às vezes o povo acha que é loucura. Vai mexer nas padarias? Vai proibir o pobre de comer pão? Eu fiz questão de trazer a matéria da BBC para não trazer Fox News e falar é fake news da direita. BBC International. Original ali e tá a versão traduzida. Jornalista Max Matza. Plano para reduzir as emissões de fornos de pizza em Nova York em 75% causa reação. As pizzarias têm que reduzir a emissão em 75%. A pizzaria quer forno a lenha, tem que dar um jeito. Não tem que continuar utilizando a lenha? Ué, então, não sei, né? Bota um filtro, faz isso, faz aquilo outro. Meu Deus do céu, e o gasto? Rapaz, a mãe Gaia precisa de vocês. Aí tá ali, ó. Uma proposta para reduzir em 75% as emissões de carvão e fornos de pizza a lenha na cidade de Nova York deixou gosto ruim na boca de alguns moradores. Uma mudança de regra proposta na sexta exigiria que as pizzarias avaliassem se pode instalar dispositivos de controle de emissões para os fogões de suas cozinhas. Os críticos dizem que os dispositivos custarão muito dinheiro e podem afetar o sabor. Na segunda-feira, o homem jogou fatias de pizza na prefeitura de Nova York em protesto. Vocês acham que isso daqui que tá acontecendo aí, essa medida que você fala, meu Deus, não acredito, mexendo na pizza, você acha que não vai chegar no Brasil? Você acha que isso não vai chegar a outros tipos de alimento? Pessoal, eu vou falar pra vocês sem brincadeira. Então, eu até falei dele ontem, porque o sobrenome era o mesmo. Tem um amigo meu que morava aqui, a gente se conheceu aqui, veio de família humilde no Brasil, juntou um dinheiro, veio pra cá na maior loucura. Ele nem tinha, não tinha faculdade, não tinha nada, mas sabia programar. Eu sei que do jeito que ele tava aqui, a gente fazia delivery junto, era bom demais naquela época. E aí, ele conseguiu um trabalho, depois o tempo passou, né? Ele voltou pro Brasil, depois conseguiu sair de novo, foi pra Alemanha, tá morando hoje na Alemanha. E ele é gaúcho. E ele fala, Piá, tu não sabe? Aqui eu fui fazer um churrasco, liguei o carvão, vixe, meu vizinho queria me matar, porque era carvão. Começando a falar de climate change, etc e tudo mais. Vocês acham que essa coisa é brincadeira? É porque no Brasil ainda não tá a discussão forte. Fora do Brasil, essas questões ligadas a esse tema tá num nível, tá numa proporção que Jesus, Maria e José. Tem que falar essa medida. Jesus, Maria e José. Tá demais. Tá demais. Tá demais. Assim, gente, não é brincadeirinha, não. Tem muita coisa aí para ser discutida, ser debatida no parlamento. Tem muita coisa que os nossos parlamentares ainda podem fazer. Porque se o Brasil hoje tá ruim, tá complicado, fica aí achando que não dá para piorar. Só fica nessa. E aí, pra gente fechar aqui esse rol dessas notícias, e nem vai dar pra falar do próximo tema, que eu achei que ia dar pra falar de democracia. Sabe aqui que leva um questionamento, né, de até realmente onde vai essa defesa do Dilma em torno, sabe, dessa agenda verde. Grupos do Mal, tá ali o nome, né, aquelas siglas que vocês conhecem muito bem, impulsiona o desmatamento na Amazônia. Mapa mostra onde está essa turma. O domínio das rotas para escoar coisa ruim permite aos grupos investir também na exploração de recursos naturais e na cobrança de taxas. Tá aí, né? Vamos nos questionar. Tem uma coisa que eu quero falar? Não, eu vou falar. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Isso aqui eu falo depois, mas isso aqui. Não dá para passar um único dia sem comentar sobre isso. Reforma tributária. Que vocês estão vendo aí a confusão. Olha só. Graças a Deus, ontem eu vi não um, mas dois deputados comentando sobre o tema. O André Fernandes, ali embaixo, fala para mim dos pontos mais críticos, porque é mais uma medida simbólica que reestrutura, sabe, a sociedade brasileira, que é o imposto do pecado.
Ele fala, ó, li o texto preliminar da reforma tributária e afirmo com certeza absoluta, está horrível. Um dos absurdos é o imposto seletivo, onde o Estado vai sobretaxar aqueles produtos e serviços que julgar ser prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Precisamos debater esse assunto. Sim, André, mas inclusive o último dia de enviar propostas foi anteontem, né? Não tinha ninguém da direita lá na sessão, mas é o início, pelo menos colocar no seio da sociedade, para pelo menos as pessoas saberem que se essa reforma for aprovada, o que foi que aconteceu e que a turma do Dilma está apoiando. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança traz outro ponto que fala assim, ó, a reforma tributária será o tema dominante nas próximas semanas. Diversas organizações de diversos setores já se manifestaram contra, incluindo alguns prefeitos e governadores. De um lado, aos setores pagadores de impostos que sustentam a máquina pública e do outro lado, os interesses do governo centralizar todo o sistema tributário e arrecadar mais. Qual lado os deputados irão favorecer? Bom, acho que depende da turma da direita, né? Essa pergunta não é para a população. Vamos trabalhar, é que tá ruim. Mas menos mal, cada um fez um post no Twitter, né? Nas redes sociais. Mostra aqui, ó. Reforma tributária. Você vai saber o quanto está pagando de imposto, diz o relator. Eu só trouxe essa notícia porque o que eu estava mesmo interessado era mostrar o subtítulo. Agnaldo Ribeiro, que é o relator, admite que as negociações serão intensas, mas defende que o projeto pode ir a plenário na semana que vem. Na semana que vem, reforma tributária. Olha tudo que a gente comentou no vídeo de hoje. Você acha que a maldade vem de onde? E para encerrar, tem a nota da Brasf que saiu. Tem a FEComércio, que tá do lado da CNC, diversos setores falando que isso é uma porcaria, que, meu Deus, não, senhor, não façam isso. E aí são nós que eles vão apontando vários pontos. Essa daqui eu acho que é muito direta. E uma notícia que você pode mostrar para uma pessoa comum que ela vai entender de forma muito fácil. Mas muito fácil mesmo. Porque todo mundo sabe o que é uma casa. Quem não tem, quer ter. E quem tem, quer ter mais uma. Até para alugar, ser uma renda extra. Imóveis ficarão até 17% mais caros pela proposta da reforma tributária, dizem construtoras. Entre outros setores, a proposta da reforma tributária deixou o mercado imobiliário em alerta. Em entrevista a Gauchá Atualidade, da Rádio Gauchá, o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, não é qualquer um, é Indústria da Construção Brasileira, a nível nacional, José Carlos Martins, já alertou para o aumento do preço dos imóveis, 17%. Se for aprovada esta reforma, o preço dos novos imóveis subirá, ele diz, ó, se for o IVA de 25%, que pode ser até mais, subirá em torno de 15% a 17%. Precisamos crescer, mas desestimularia o investimento. Hoje a construção civil participa do bolo do PIB do Brasil com 3%, enquanto países como Estados Unidos e da Europa estão entre 6% e 7%. Então tem que aumentar a construção civil, tem que ter mais força. Nos preocupa quando taxa a mão de obra, que é o que o Brasil tem de menos competitivo no mundo, porque está taxando o setor de serviços. A previdência será taxada e ela incide sobre salário. Enfim, outros temas a gente comenta amanhã. Mas tá vendo aí? Espero que a turma da CPI das ONGs se debruce sobre esse tema. Dá uma cavadinha um pouco mais. Entendeu mais que história é essa aí? Da FEBRABAN? Quem tá por trás? Quem propôs? Se tem vínculo com alguma grande ONG? Se essas ONGs têm algo a ganhar com essa medida que foi tomada pela FEBRABAN? Não sei, né? Tem muita coisa acontecendo nesse país. Não faltam deputados eleitos. Não faltam. Não faltam. Acho que vocês querem ver trabalho, né? O trabalho sendo executado. Estou no papel de jornalista, mostrar. Agora, cabe aos nossos deputados, senadores também trabalharem. Vou mandar todos os vídeos. Na verdade, são 2 vídeos e 3 áudios. Mando para vocês lá no Telegram. Link na descrição. Se gosta do meu trabalho, pode assinar no canal. Tem um botão de valeu. Tem um Pedro na descrição. Você me apoia. Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br, registrando tudo que está acontecendo nesse país. E compartilhe o vídeo, né? Espero poder estar aqui amanhã também com vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!